Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre as 7 promessas do Espírito Santo no Apocalipse para os vencedores em Cristo Jesus. O livro do Apocalipse é apresentado de maneira tríplice quanto ao tempo. O que tem visto, ou seja, o que era, o que são, ou seja, o que é, e o que depois há de acontecer, ou seja, o que há de vir. Livro este originalmente escrito e enviado às 7 igrejas locais da Ásia. As 7 promessas do Espírito Santo em Cristo Jesus para as igrejas locais, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, os vencedores em Cristo Jesus, aqueles que têm ouvidos que ouvem o que o Espírito Santo diz às igrejas. As 7 promessas são para os vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. A primeira promessa do Espírito Santo está escrito na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquilo que foi espiritualmente perdido através do pecado, pelo primeiro homem Adão no jardim do Éden, vai ser recuperado em Cristo Jesus, pelos vencedores, que aponta para a obtenção da vida eterna e da nutrição espiritual com satisfação de toda necessidade em Cristo Jesus, porque Jesus é o pão da vida. Aleluia. Aquele que se alimenta desse pão assume a própria forma de vida e a própria natureza, pois seus efeitos alimentares são transformadores, que espiritualiza ao ser inteiramente, de tal modo que este vem a participar de toda a plenitude do Deus vivo em Cristo Jesus. Aleluia. O comer da árvore da vida expressa a participação da vida eterna, a vitória pessoal de cada um com santificação, pregando e vivendo a palavra de Deus, sem tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia. Pois se alguém tirar, o Deus vivo lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Esta é a condição do vencedor, viver em Cristo Jesus. Portanto, seja um vencedor em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. A segunda promessa do Espírito Santo
Está escrito na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. A morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Os medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Aquele que vencer em Cristo Jesus, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte, que é a ruína do destino original da alma. O Deus vivo tem tremendas bênçãos espirituais para a sua vida. Seja uma pessoa vencedora em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. A terceira promessa do Espírito Santo está escrito na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Assim como Deus vivo fez chover sobre os israelitas, após terem sido libertados do Egito, para se alimentarem do maná, dando-lhes do trigo dos céus, ao que vencer receberá o maná escondido em Cristo Jesus. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso dos israelitas, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Os sacrifícios do santuário, por causa das imperfeições, deviam repetir-se no Antigo Testamento. Mas o de Cristo é único, porque é perfeito. O antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno, que nos oferece sustento espiritual. Como galardão da glória obtida, todo vencedor receberá uma revelação especial de Cristo, que o transforma e o torna uma pessoa sem igual para realizar a vontade do Deus vivo, recebendo uma pedra branca como sinal de pureza e na pedra um novo nome escrito, assegurando a bênção e a imortalidade, o qual ninguém conhece,
senão aquele que o recebe. O novo nome representa a personalidade individual obtida exclusivamente mediante a graça de Cristo, tornando o vencedor espiritualmente ímpar, pois se trata da glória secreta da vida individual de cada um, que será feito coluna no templo do Deus vivo, donde jamais sairá. E é escrito sobre cada vencedor o nome do Deus vivo e o nome da cidade do Deus vivo, a Nova Jerusalém, que descerá do céu da parte do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. A quarta promessa do Espírito Santo está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aquele que permanecer firme em Cristo Jesus até o fim, ou seja, até o último fôlego de vida, será um vencedor em Jesus Cristo. No milênio terá autoridade sobre as nações, pois os fiéis reinarão com Cristo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Aleluia, glória a Deus. A quinta promessa do Espírito Santo está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O vencedor em Cristo Jesus terá um corpo incorruptível, com vestes compridas brancas como a neve. Mas todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, porque só entrarão na Nova Jerusalém os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. A sexta promessa do Espírito Santo está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. As colunas da Nova Jerusalém é a própria noiva do Cordeiro, a igreja. O Deus vivo e o Cordeiro é o templo para habitarmos, pois nela não há santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aqui o Espírito Santo habita em nós, salvos em Cristo Jesus. Lá nós vamos habitar nele, aleluia. Que regozijemo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro.
pois o linho fino são as obras justas dos santos, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Na visão de João, ele teve uma revelação de modo sobrenatural, o qual fala: eu vi o novo céu e a nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, conforme está escrito em Apocalipse 21, de 1 a 8. Aleluia, glória a Deus. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, como se fosse jaspe cristalino, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, e ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana, e tinha ele 12.000 estados,
e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Também mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjo. O muro era construído de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas eram de 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol, nem da lua, para que nela resplandeçam. Porém, a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E ali trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão e verão a sua face. E nas suas frontes estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz, de lâmpada, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 a 27, e Apocalipse 22, versículos de 1 a 5, aleluia, glória a Deus. A sétima promessa do Espírito Santo está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Os fiéis que guardarem as obras do Senhor até o fim receberão autoridade sobre as nações, os quais assentarão com Cristo Jesus no trono de glória e reinarão. Ele, pois, vai existir
uns tronos, e aos que se assentarão sobre eles vai ser dado o poder de julgar, e as almas daqueles que vão ser degolados por causa do testemunho de Jesus e das palavras de Deus, e que não vão adorar a besta nem a sua imagem, e não receberão o sinal na fronte nem nas mãos, reviverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos, conforme está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Aleluia, glória a Deus. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Que coisas são estas que herdará? Comerá da árvore da vida que está no paraíso de Deus, não sofrerá o dano da segunda morte, receberá do maná escondido e da pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Receberá autoridade sobre as nações, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma será arriscado o nome do livro da vida. Antes, Cristo Jesus será confessado o nome diante do Pai Celestial e diante dos anjos. Jesus concederá que se assente com ele no seu trono de glória. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.